Ei, pessoas, tudo bem com você? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Luciane. Eu estou fazendo um estudo mais aprofundado da doutrina espírita e da mediunidade lá na Fraternidade Irmãos Glacos. Estou fazendo o CEM, que é um estudo de mediunidade. E como eu estou estudando em casa para mim, eu resolvi compartilhar isso aqui no YouTube para quem possa interessar, que às vezes quer entender melhor a mediunidade, não ter oportunidade, ou então não tem ainda, não está pronto para ir em uma fraternidade. Então, hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Mediunidade, Teoria e Prática, que foi interrompida no vídeo passado pelo abençoado do meu filho iluminado, meu anjo, que veio e me deu um susto, e aí eu não consegui mais me concentrar para fazer o estudo. Então, vou continuar lendo aqui. E aí, se vocês gostarem, deixem aí nos comentários o que vocês compreenderam do texto. Aqui a gente aprende junto. Estou aqui aprendendo, deixar isso bem claro. Estou só compartilhando o meu processo de aprendizagem com vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês estão entendendo do texto, o que vocês pensam a respeito. Curtam, compartilhem se vocês acharem que esse vídeo vai ajudar mais alguém. E é isso, é um ajudando o outro para que a gente possa crescer e se melhorar juntos, né? Então, vamos lá. Continuando. Quem quiser ver o vídeo anterior, eu vou deixar todos eles salvos na playlist do Mediunidade, Estudo e Prática, tá bom? Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas, que, ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura. Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa é emitido em forma de vibração, em forma de onda, e circula o nosso corpo, é tão chamada aura que os espíritos conseguem ver aquilo que a gente emite, que os sensitivos conseguem enxergar aquilo que a gente está vibrando. Denominada aura, uma vez que o pensamento é a força criativa que se exterioriza, envolvendo as mentes que se encontram no seu raio de ação, mas que, pelos mecanismos da reciprocidade, é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Assim, a aura espiritual, na feição de anticâmara do espírito, favorece todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Esse trecho está em Evolução em Dois Mundos. Primeira parte, mediunidade inicial. Como tentativa de elaborar uma síntese histórica da mediunidade, sugere-se a sequência em seguida disponibilizada, cujos conteúdos foram inspirados em 3 obras espíritas: Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz. André Luiz era o fofoqueiro do astral, ele era o nosso repórter, da notícia de tudo que acontecia no mundo espiritual. Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, FEB. A Caminho da Luz, do espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica do Espiritismo, de Herculano Pires, editora Edicel. Então, vamos lá. Mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial. O médium é idólatra. Adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses. Sol, céu, lua, estrelas, chuvas, árvores, rios, fogo. Ser humano que se destaca na comunidade. Mediunidade tribal. Desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu pai, o criador ou fecundador, e a terra mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Fetichismo, forma mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. Em algum momento, essas práticas se desdobraram em outras, conhecidas atualmente como voodoo e magia negra. Mediunismo mitológico.
A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo, narrativa da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Magia, no inglês, significa moldar, dobrar, transformar a realidade. Mediunismo oracular. É um mediunismo que aparece no período da história humana, considerado como o início da civilização. É politeísta e religioso. Cultuados pela sociedade, os deuses, espíritos, fazem parte de uma sociedade hierarquizada, onde há um deus maior, Zeus, que vive em locais específicos, o Olimpo. Tais deuses são imortais, poderosos, mas têm paixões típicas dos homens mortais. Ódio, amor, rancor, compaixão. Cada deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres. Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo que o oráculo de Delfos é o mais famoso. Um oráculo pode representar a divindade que fala por voz direta e podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar, mas pode utilizar um objeto do tempo, uma estátua, por exemplo, elementos da natureza ou manifestar-se naturalmente ao médium, então denominado pitonisa na forma de domínio psíquico ou corporal. Quem não lembra da frase do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo? Essa questão de eles entrarem em estátuas e imagens, eu não sei se faz muito sentido, mas eu me lembrei aqui do fato daquelas imagens da santa que chora sangue, das estátuas de Ganesha, que é um deus hinduísta que bebia leite. Então, tem vários relatos de estátuas com comportamentos atípicos de estátuas. É só a gente pesquisar um pouquinho. Mas isso aqui, manifestação mediúnica. Não é porque a gente não compreende que é milagre, que é isso, que é aquilo. É milagre porque a gente não compreende ainda a capacidade dos espíritos de atuarem no nosso mundo físico. De um modo geral, Deus e os espíritos nobres precisam das nossas mãos, da nossa boca, do nosso ato para poder ajudar uns aos outros aqui na Terra. Mas eles têm como intervir. Uai, Deus queria despertar a humanidade e colocou a humanidade inteira trancada dentro de casa na época da pandemia. Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para nós não é para Deus. Ele só não gosta de muita manifestação, ele faz quando é necessário. Os espíritos não ficam, gastam muita energia para fazer essas manifestações mediúnicas. Então, eles não desperdiçam elas só para a curiosidade das pessoas. A não ser que tenha a intenção de mostrar para as pessoas que existe algo além. Mas, de um modo geral, eles têm a capacidade de intervir aqui no nosso mundo físico. Eles só não fazem porque não querem, porque seria um desperdício de recurso e nós estamos aqui na Terra para poder aprender com as nossas próprias ações, para que a gente passe nas provas, se a gente aprendeu mesmo aquilo que a gente estudou no mundo espiritual, se a gente está apto a evoluir, e se eles interferissem o tempo inteiro, não haveria o nosso mérito da própria evolução, da aquisição moral e intelectual que nos faça progredir. Na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta as seguintes características. Estou voltando aqui para o livro. Face externa, ou esotérica, com X, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada às manifestações públicas. Face interna, ou esotérica, com S, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos por médios, magos, pitonisas, etc., genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. Então, exotérmico, tudo que é para fora, é esse esoterismo externo. E o exo com S, o esoterismo com S, é aquele interno mais voltado para as práticas que o indivíduo volta para si mesmo e cresce através da mediunidade, da espiritualidade. A prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase não só entre os gregos, mas também entre outros povos, como o seguinte: os egípcios, a mediunidade de cura é especialmente relatada em O Livro dos Mortos, mas os fenômenos de emancipação da alma
eram especialmente conhecidos e praticados. B. Hindus. Em Os Vedas encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica. Ai, que delícia, ganhei um beijinho. Em Os Vedas encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres no domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo e desdobramento espiritual. A gente tem um livro que é do Bhagavad Gita. Eu, se fosse vocês, a música, perdão, não é o livro. Quem é muito querido a mim, cantado pela Elba Ramalho, Zé Ramalho também canta. Leia, aquilo ali é trecho de um livro sagrado dos Vedas, é maravilhoso. E fala como os espíritos, como os espíritos mais elevados devem se comportar diante dos fatos. É maravilhoso, eu adoro essa música. E um ritmo que embala, gente. Para, começa a respirar, presta atenção só na respiração, escuta essa música e deixa ela te embalar. Você vai ver que delícia que é. Judeus, mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia. Os profetas, eles eram médiums, que apresentam uma significativa variedade, os de efeito físico e os de efeito inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada. O judaísmo, nesse cenário, surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o decálogo, os 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos da lei divina. Ainda de acordo com Emmanuel, a proibição de intercâmbio com os mortos, contida em Deuterônio, justifica-se, pois, agora aqui a citação literal, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Esse livro está em Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Não está falando o espírito psicográfico, não. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que, manifestada aos borbotões no Pentecostes, é utilizada para auxiliar o próximo. Trata-se de uma guinada histórica excepcional, pois a partir daí, até o surgimento do Espiritismo, a mediunidade é considerada instrumento de melhoria espiritual, não de domínio ou de poder. O dia de Pentecostes, caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então, está em Atos dos Apóstolos 2:1 a 13. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médiuns são submetidos a suplícios atrozes, em geral condenados a morrer, queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações do espírito ação das forças diabólicas. Só para voltar aqui nessa questão do Pentecostes, eu gravei um vídeo que eu estou fazendo um estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, e é o segundo vídeo que tem lá, o nome é Mediunidade. E lá eu pego o capítulo, a introdução do livro, e fala em todos os trechos da Bíblia, aonde é citado efeitos mediúnicos na Bíblia, praticado pelos apóstolos e até por Jesus. Então, quem quiser se aprofundar mais para entender o que foram esses atos, o que foi essa mediunidade exercida na época do cristianismo primitivo e aonde que isso está na Bíblia, pode ir lá nesse vídeo, chama Mediunidade, está na playlist Mecanismos da Mediunidade. Então, voltamos. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo. As pessoas tinham medo daquilo que elas não conheciam. E os médios são submetidos a suplícios atrozes, em geral condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ações de forças diabólicas. O martírio a que inúmeros médios foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do Espiritismo, quando estiveram sujeitos a toda sorte de experiências, sendo muitas vezes denominados charlatões, embusteiros, mistificadores ou desequilibrados mentais. Por desinformação, ainda hoje percebe-se que em certas comunidades religiosas fechadas ao médium, são consideradas entidades diabólicas ou que mantêm relações com o demônio. E aqui eu faço um adendo, por exemplo, tem o candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana, mas que trabalha a mediunidade. As pessoas associam o candomblé
com magia negra. Não, eles praticam atos ritualísticos e eles dão passividade aos espíritos. O que vai definir o teor da mensagem não é a religião em si, mas o valor, a moral do médium que pratica. Tem muito, o problema, tem muitas pessoas de outras religiões, padres que cometem atrocidades, pastores que fazem coisas absurdas, até mesmo dentro do espiritismo, teve aquele médium conhecido por todo mundo, eu não vou citar nomes, não, que estuprou um monte de mulheres. Dentro do candomblé tem pessoas que praticam magia negra, mas isso não se trata da religião, se trata das pessoas, e de acordo com a elevação moral do médium, são os espíritos que se afinam. Espíritos superiores não concordam com abate de animais, com sacrifício de animais, não concordam com qualquer coisa que fere o livre-arbítrio de outra pessoa, amarração amorosa, algum ato de vingança. Os espíritos nobres se afastam dos médiuns que fazem isso. Mas as religiões, tanto de matriz africana, elas não têm essa conotação negativa. O preconceito é porque eles não entendem aquele ritual, aquela dança, e porque lida com espíritos. Eu já vi preconceito até contra espíritos, de pessoas católicas, evangélicas, de falar que espírita não é cristão, porque cristão é só quem acredita na Bíblia, e não quem segue a Jesus. Então, existe um preconceito muito grande, e esse preconceito, eu digo mais, vem da questão, é muito mais da época da Inquisição, de querer colocar tudo em regras, em dogmas, normas, infere a lei do amor. Jesus, eu canso de repetir, ele andava com cobradores de impostos, ele andava com samaritanos, ele andava com pessoas que eram consideradas de má fama, ele não se importava com a origem. A essência dele era o amor, a religião de Jesus era o amor. O cristianismo foi criado depois, 300 anos depois. Ser cristão é praticar o amor no dia a dia, é ter caridade para com todos, é ser benevolente, é ser indulgente, não aquele que segue a Bíblia. É muito mais fácil ler a Bíblia, seguir ela ao pé da letra e interpretá-la assim, do que praticar o amor ensinado por Jesus, aquele amor que perdoa a todos, aquele que não julga. Quantas dessas pessoas que se dizem cristãs são as primeiras, quando a pessoa comete um erro, a julgar, a condená-la, e além de tudo, ainda usa o nome de Deus em vão para julgar, rogar praga para as outras pessoas, fala assim, Deus vai te castigar, Deus vai te punir. Isso é uma oração descendente. A pessoa pode até falar, mas ela que arque com as consequências das suas palavras. Então, existe ainda hoje, infelizmente, muito preconceito por parte de algumas pessoas dessas religiões católicas, evangélicas, contra os espíritas, contra o pessoal do candomblé, como se só a religião deles fosse boa, como se Deus tivesse um pessoal escolhido. Os judeus eram o povo escolhido, de acordo com Moisés, porque eles acreditavam no único Deus, porque até então todas as religiões eram politeístas, e trazer essa coisa do monoteísmo trouxe essa ideia de Deus para nós, que a gente ainda está longe de conseguir compreender. Mas só por isso, porque não existe religião melhor do que a outra, e a verdade não está escondida só em uma religião. Todas as religiões trazem um pouco da sua verdade, do seu entendimento, e falam de acordo com a linguagem daquele que vai ouvir. Por exemplo, aqui a gente fala no Espiritismo direto, reforma íntima, autorresponsabilidade pela própria felicidade, não se fazer de vítima. Não é todo mundo que dá conta de fazer isso. Então, as religiões, elas vêm... Aqui tá todo, na Terra está todo mundo misturado. Não estou falando que o Espiritismo é melhor, só estou falando que é uma particularidade do Espiritismo. Então, essa questão a linguagem, ela fala com cada um. E as pessoas, o que importa é elas procurarem aquela religião, que elas sintam afinidade, que elas se sintam confortáveis em adquirir virtudes, adquirir valores morais para poder aplicá-la no dia a dia. E não assim, a minha religião é mais certa do que a outra, eu estou certo. Não é a verdade propriamente dita. É as leis de Deus que estão escritas em todas as religiões, mas acima de tudo, na nossa consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência e a gente precisa das religiões para aprender a manifestá-las, para ser uma coisa concreta, para que a gente se reúna em grupos que pensem de forma afim. Mas, infelizmente, o preconceito existe até hoje, e é um absurdo que pessoas que sigam Jesus tenham preconceito contra outras pessoas, como se essa fosse a vontade de Jesus, aquele que amou a todos, aquele que compreendeu a todos,
os seguidores dele têm preconceito e diminuem, menosprezam outras religiões em nome dele. Eu acho que ele deve estar revirando lá onde que ele está. Ele não faz sentido cristão e preconceito na mesma frase. Enfim, por desinformação, ainda hoje percebe-se que em certas comunidades religiosas fechadas, os médiuns são considerados entidades diabólicas ou que mantêm relações com o demônio. A história registra o Alto da Fé em Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo da província, em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Contudo, podemos afirmar, sem medo de errar, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, conforme esclarece o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis lembra, a propósito, que os adversários do Espiritismo ainda continuarão a difamá-lo por muito tempo, mas os médios definidos, operários do plano divino, rasgaram o sulco e nele depositaram a semente, donde se há de erguer a seara do futuro. Está em Leon Denis, no Invisível, terceira parte, capítulo 25. E Kardec ensina por sua vez. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Então é isso, gente. Terminamos o estudo do capítulo 1, a evolução histórica da mediunidade. Depois eu vou vir aqui, vindo com o tema número 2, mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários, o que vocês entenderam, qual é a opinião de vocês a respeito, se concordam, se discordam, mesmo que não seja a mesma opinião que a minha. Eu acho que aqui eu não estou aqui para ser a dona da verdade, eu não quero ser a dona da verdade, eu quero aprender, eu quero conhecer a verdade. Quanto mais pontos de vista eu ouvir a respeito, maior vai ser o meu, maior vai ser, mais amplo vai ser o meu conhecimento para que eu possa construir minha própria verdade. E eu espero estar contribuindo para ampliar um pouco o conhecimento de vocês, para que vocês também descubram a sua própria verdade, aquela que fala no coração e na consciência, sem preconceito, com amor, aceitando a todos e procurando servir a Deus acima de tudo. Um beijo, grande abraço, amo vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.